Então, eu estudei o município de Florianópolis, eu estudei os municípios ao redor, para me poder passar Entender, isso. compreender. Passar isso para o aluno. Então, E para passar aos alunos, entendo. porque quando eu por Sim. exemplo, eu não conhecia engenho, porque lá na serra não tem engenho, é muito frio, não dá. Ok. Então, primeira coisa que eu fiz, primeira farinhada, eu fui com os alunos e os alunos que deram aula para mim de como fazia a farinha. Entende? De Então, mandioca, eu né? tinha isso, eu tinha assim, uma ligação com os alunos, porque eram moços e moças, era 18, Sim. 17, 16, tinha aluno mais alto do que eu na sala de aula. Então, eles me explicaram tudo. Todo, desde arrancar mandioca até a hora que a farinha estava pronta, aquela etapa toda. Então, quer dizer, foi um conhecimento que eu peguei e dali eu disse assim, não, eu vou ter que estudar porque eu não vou... Eu que tenho que ensinar para o aluno, é o aluno me ensinar, claro. A gente aprende muito com o aluno, não adianta dizer que não aprende, porque a gente aprende. Todo dia a gente está aprendendo. E para os professores boas. Os bons professores se aprendem sim. dos alunos. Eu colocava, e os outros só ensinam. Eu colocava uma cinta com facão na cintura e pegava os alunos e ia para o mato, dar aula de ciências. Aí, quando foi um dia, a merendeira foi atrás de mim, porque a secretaria tinha vindo, estava no colégio, foi atrás de mim, eu estava lá em cima, casa do seu Chico. Ai, dona Almerinda, a secretaria está lá e a senhora não está na sala de aula e eles querem... Diz para eles esperar. Quando eu terminar a minha aula... Eu volto para a escola. Lá a gente coletava tipo de folha, tipo de tudo para dar aula de ciência. Aí chegamos com aquilo tudo de volta na sala de aula. Eu disse para ela, não te preocupe, eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou ensinando esses alunos como é a natureza. Era assim, meu tipo de aula era esse. O livrinho eu escrevi como? Fazendo entrevista com a comunidade, fazendo levantamento de tudo. Então, eu estudei toda a parte histórica, toda a parte geográfica da comunidade. Aí depois eu saí nas casas fazer entrevista com as pessoas e dali é que saiu. Aí a gente voltava para a sala de aula e montava um texto. No outro dia a gente saía de novo, acho que as perguntas todas, já montava as perguntas na véspera, saía de novo com os alunos de casa em casa. Aí fazia aquele roteiro de perguntas, voltava para a sala de aula com aquelas perguntas, com aquelas respostas, a gente montava aquele texto. E foi assim que a gente fez o livro. Foi um trabalho muito bom, tenho saudade, tenho pena que a comunidade hoje não tem uma escola, que era uma referência, que eu acho que deveria de ter, né, que fosse uma biblioteca, né, que fosse um museu para contar a história da comunidade, a história das pessoas que moraram aqui, a história dos engenhos todo que tinha naquela época, em 81. Em 81 tinha 16 engenhos. E isso é o que você quiser, como que a escola talvez fica como talvez um lugar. Você está falando que estou tentando entender. A escola poderia hoje ser, sim. em vez de estar abandonada, sim. ela poderia ter uma bela biblioteca para a comunidade e um museu onde que contava a história toda e essas fotos todas, que eu tenho muita foto da época que eu dei aula, que eu, né, do meu trabalho, muito trabalho que eu fiz, o que eu podia fotografar, fotografava tudo. Então, eu acho assim, ó, isso seria maravilhoso. Aquele engenho que não existe mais, mas que a foto está lá, que eu consegui guardar ainda aquela foto. Então... E por que, como foi a relação entre essa comunidade e a prefeitura? Como foi e como é agora? Mudou no tempo? Hoje é muito boa. Hoje é muito boa, mas na época que eu cheguei em 81, foi na época que isso aqui tinha sido transformado num parque. Parque Municipal da Lagoa do Peri, uma reserva. Em qual ano foi isso? Foi em... Não, foi em... Começou o movimento em 79, aí em 81 foi publicada a lei. E aí essa lei, mal explicada, porque daí vinham as pessoas conversar com o povo, mas com aquelas palavras que a comunidade não entendia. Eu não estava aqui, eu não tinha chegado aqui ainda. Quando eu cheguei em 81 aqui, estava aquela briga da comunidade com a Floran, e abandonando os engenhos, e vendendo os terrenos. Onde ele fechou muito engenho. E foram tudo embora, porque não podia... Preservar. Isso,
Isso mesmo. Foi isso. Aí isso. agora nós E fizemos... deixando as pessoas que não fizemos são a uma sua- parte do lugar, mas sim são. Ah, Em vez de fazer, porque eu acho assim, ó, o ser humano ele vive muito bem em harmonia com a comunidade a partir do momento que ele tem consciência e que ele é orientado. Não precisa jogar ele fora, não precisa descartar o ser humano. O ser humano destrói, mas ele também preserva. Depende da maneira como tu vai levar Sim. aquela comunidade. Depende de como tu vai levar. O que que tu vai... Preservação não significa tirar as pessoas do Não. Como lugar. eles estão fazendo na Fragada agora. Estão derrubando sim? as casas todas. Não sabia? Que aqui foi mais ou menos isso. Não aconteceu isso porque nós enfrentamos e eu enfrentei junto. Mais de uma vez eu enfrentei junto com foice, com enxada, junto com a comunidade, contra Floran, contra... Entendesse? Desse momento. Nesse momento, em 81, 82, 83, isso tudo era uma briga. E aí foi. O que melhorou o relacionamento da comunidade com a Floran foi em 2015. Eu fundei uma associação, já era aposentada, já tinha, né? Eu fundei uma associação de moradores. E ali eu comecei a trabalhar com a comunidade, explicando o como, claro, eu já fazia isso com os alunos, então foi muito mais fácil, porque aí os adultos já eram muito aluno meu. Que a gente tinha que aceitar, porque ia ser melhor, porque aí a gente queria trocar, deixar de ser parque e passar a ser uma categoria que pudesse ter propriedades particular. E aí a gente estudou o documento todo, que era o SNUC, que saiu em 2000, acho que foi em 2000 que saiu, que a lei do SNUC dizia que onde tinha parque não podia viver ninguém, tinha que tirar todo mundo. Então a gente foi conseguir fazer essa recategorização dessa unidade, e aí foi onde que a gente conseguiu. A gente começou em 2015 e foi aprovado em 2019. em 2019 a gente conseguiu aprovar a lei da Monumento Natural. Porque aí Monumento Natural é uma área ainda de preservação, mas que pode ter propriedade particular inserida dentro da unidade. Então foi uma luta de 5, 6 anos, muita reunião na comunidade, muita reunião na sede da Lagoa do Peri. E esse trajeto eu fiz esses anos todos que não tinha hora de eu ir, não tinha hora de voltar, não tinha hora de eu brigar para defender a comunidade. E hoje eu fico triste porque eu vejo que quem está no comando da associação não defende a comunidade como deveria. Porque eu acho que quando eu sou representante de alguém, eu tenho que defender aquilo. Eu Como não posso... advogado. Assim, como defender, lutar. Como é que eu posso ser uma pessoa que eu estou sendo representante da comunidade e eu fico do lado do poder público contra... Não posso ficar contra a comunidade. Mesmo que aquilo, às vezes, eu não... Como pessoa, eu acho que eu não aceitaria se fosse eu particular. Mas eu não estou defendendo eu estou defendendo o que a maioria da comunidade quer. E é esse o trabalho que eu tenho que fazer. De pacificar e fazer o que for possível. Unir os dois lados, né? Mas tentar resolver uma maneira melhor. de uma maneira que não seja um prejudicado. Que é aquilo que eu digo para ti. Não vem me dizer que as pessoas não podem. Tem que tirar as pessoas para poder preservar. Não. Mas agora vocês falaram que a relação é boa. É melhor. É melhor, mas você fala que fica triste porque talvez falta algo. O que está faltando agora? Aqui unir mais a comunidade. A comunidade tem que ser... unir a comunidade. Mais a comunidade. A comunidade unir tem que ser unida. Respeitar mais, tentar explicar melhor, tentar aceitar os erros, porque erro toda a vida vai ter alguma coisa errada. Vai ter que aceitar o erro, né? Tentar ajeitar de uma maneira que se torne todo mundo mais amigo um do outro. E eu acho assim, ó, o que nós temos que fazer? Por exemplo, assim, ó, nós temos que fazer com que órgão público, comunidade, meio ambiente... Uma conversação. Exatamente. Tem que ser uma coisa que nós vamos trabalhar pelo mesmo objetivo. Sim, uma identidade. Exatamente. É isso. E buscar essa coisa de
não deixar morrer a cultura da comunidade. E quando eu falo cultura, não é, o boi de mamão, é a festa de vinho. Não, não é isso. É o trabalho, né? É aquilo que as pessoas fizeram, aquelas pessoas que começaram essa comunidade, aquela história daqueles engenhos, aquelas pessoas que viveram naquela época, que não tinha luz, que não tinha nada, não tinha estrada, não tinha nada, que saía numa paviola aqui, amarrava um lençol, botava um pedaço de pau para levar a pessoa que estava morrendo daqui, para pegar um barco ali embaixo, para dali ir para o hospital. Essas histórias não podem morrer. Porque quando tu perde a história, tu perde a identidade. Uma comunidade que não tem história não é uma comunidade.